A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o presbítero André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista, um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal dos Ministros das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo. E essa produção ela está em parceria com a rádio ADFM 88.7, sobre a direção geral do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sobre a coordenação do vice-presidente, o nosso pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. E hoje nós temos a alegria de receber a ilustre presença do pastor Samuel Garcia. Ele é pastor setorial do Parque Novo Mundo, setor 64, e hoje ele está nos permitindo a honra da sua presença. Pastor Samuel, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso podcast. A paz do Senhor, irmão André, eu estou muito alegre, feliz. Eu que agradeço o honroso convite feito à minha pessoa, estar aqui contribuindo, e quero, nessa oportunidade, agradecer também aos nossos pastores, pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor vice-presidente, também toda a diretoria da nossa igreja, da Confradesp e também da nossa rádio. Estou aqui para contribuir, meu querido irmão. Tamo junto. Amém, pastor Samuel. Mais uma vez, o senhor é muito bem-vindo e eu tenho certeza que nessa manhã nós vamos desfrutar de uma conversa que será de muita edificação espiritual para as nossas vidas. Pastor Samuel, muitos conhecem o senhor como o pastor setorial, do setor 64, Parque Novo Mundo. Outros conhecem o pastor como um grande pregador, um exímio expositor da palavra de Deus, mas o senhor tem uma trajetória, o senhor tem uma história, o senhor tem percorrido um caminho até chegar a esta posição de destaque que o Senhor Deus tem te colocado. E eu gostaria de perguntar para o pastor como foi a sua infância. Gostaríamos de saber um pouco da sua história, o que o senhor, os desafios que o senhor enfrentou até chegar a essa posição e as experiências, com certeza, que o pastor viveu com Deus. Então, André, a minha infância foi uma infância simples. Eu sou o quinto de uma família de 7, Somos 7 irmãos, 5 mulheres e 2 homens. Meu pai é o saudoso pastor Leonardo Benedito Garcia. Ele foi pastor setorial também. Inclusive, ficou lá 12 anos e 8 meses no setor onde o senhor está congregando hoje. E a minha mãe, Florita Gil Pinheiro Garcia. E a minha infância foi uma infância simples, mas foi muito boa, entendeu? Com muito carinho do meu pai, da minha mãe, os ensinamentos da palavra do Senhor. Eu nasci no berço evangélico e minha trajetória de infância foi toda dentro da igreja. Infância, adolescência, entendeu? Foi muito boa com os ensinamentos, da palavra do Senhor, fazendo parte dos grupos da igreja, criança, mocidade. A minha infância foi uma bênção. Eu agradeço a Deus pelo lar que eu nasci. Que bênção, um testemunho edificante, pastor Samuel. Então assim, o senhor nunca conheceu o mundo, nunca se desviou, sua história sempre ali na igreja, sua história sendo construída na obra de Deus. E quando foi que o senhor sentiu despertar espiritual, despertar da parte de Deus, que queimou, lá dentro, no coração, aqueceu a alma, aquele desejo pela obra que você pensou e passou a ter a certeza? Eu tenho uma chamada de Deus e Deus, ele me quer envolvido na sua obra. Então, André, é o seguinte, a minha infância, devido ser sempre na igreja, esse evangélico, eu sempre acompanhei o meu pai em todos os trabalhos da igreja. Nós sempre íamos junto para a igreja. Eu acompanhava meu pai nas construções. Aquele tempo fazia muito mutirão, as igrejas eram construídas com mutirão. Eu estava sempre com meu pai. E, na verdade, pela rigidez
daquela época, filho do pastor, ele sofria muito, Sim. Era muitos ataques, era sempre sendo repreendido por qualquer coisa que a gente fazia. Eu fui na minha adolescência que eu senti o chamado. Eu vou contar essa experiência aqui, quando Deus, ele realmente, eu falo assim, ele me deu um chacoalhão assim, sabe? Porque a minha vontade, por ver ali muito sofrimento, muita dificuldade, a minha vontade nunca foi ser pastor, né? Eu tinha vontade de outras coisas, pensava em outras coisas, mas pastor não. Mas um certo dia, isso foi a primeira experiência assim que Deus falou comigo. Nós estávamos em uma construção. Meu pai construiu uma congregação, a congregação de Jardim Angélica. Então tinha a igreja pequenininha, meu pai construiu uma igreja, né, por fora. E chegou o dia de derrubar aquela igrejinha para ficar um templo só. E me coube derrubar uma parede que estava escrito assim, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Porque eu martelei tanto aonde estava escrito, essa escrita na parede ali, que um departamento tinha colocado. Sim. E eu fiquei com aquilo. Então tínhamos cultos da mocidade à noite. E eu costumava sempre ficar no fundo da igreja ou fora da igreja. Era um costume que eu tinha, mesmo sendo filho do pastor. A igreja estava lotada de jovem. E naquele dia, o saudoso pastor Valdomiro estava dirigindo os cultos. Para o irmão ter ideia, os coordenadores de jovem também não dirigiam os cultos, eram os dirigentes de congregação mesmo, o pastor da congregação. Sim. Que dirigia o culto, os coordenadores só organizavam, né? Sim. E naquele dia o culto transcorreu normalmente, estava uma benção o culto, e chegou na hora da mensagem, ele disse assim: hoje quem vai pregar, trazer a palavra, é o irmão Samuel Garcia. Meu Deus do céu, a queima-roupa. A queima-roupa. Rapaz. Para o irmão ter uma ideia, eu não andava nem com a Bíblia. Meu Deus. E a igreja cheia? Lotada de jovem. E o senhor lá no fundo? No fundo. Eu peguei uma Bíblia emprestada de um irmão, ali durante a oração, e só tinha aquele versículo. E o senhor tinha quantos anos, mais ou menos, nesse? Não sei se o senhor se lembra. Tinha uma faixa de uns 15 anos. Então era um adolescente. Um adolescente. Rapaz, que desafio, então tava naquela época da rebeldia, de não concordar com quase nada do que estava acontecendo, né? A gente já percebe, pastor, só pela sua posição no culto, né? O senhor já falou que ficava ali no fundo, quase pra fora. Quase fora fora do que dentro. Já dá pra entender. Entendeu? Que isso ocorreu na congregação do Jardim Dona Luísa. Sim. Um abraço para os irmãos do Jardim Dona Luísa, pastor Wesley, que hoje está dirigindo aquela congregação. Sim. Isso ocorreu comigo e eu fui, li o versículo e eu falei alguma coisa que eu não me lembro por causa do nervoso. Mas, irmão André, houve um mover do Espírito Santo naquele culto tão grande. Eu não sei se eu falei 10 minutos, não me lembro, porque Deus tomou a igreja. Eu não sei se era pelo milagre deles ter visto o jovem Samuel Garcia falando alguma coisa no púlpito, né, e tendo alguma coisa para falar, e dali Deus me despertou para orar, para ler a Bíblia. Aí eu comecei e peguei uma Bíblia do meu pai, comecei a ler. Aí ali foi uma grande mudança na minha vida assim, espiritual, de buscar na oração, porque começou a vir convites. Que bênção. Para mim pregar em outros cultos de jovem. E aí eu não tinha preparo, né? E comecei a me preparar. E foi esse foi o dia do impacto assim na minha vida, que eu vi que eu tinha uma chamada de Deus para falar da palavra dele, né? Foi um divisor de águas.
Sim, fui. E nessa época, pastor, o senhor já era batizado com o Espírito Santo ou ainda não tinha vivido essa experiência? Não tinha essa experiência, ainda não. Olha só. Entendeu? E aí as portas foram se abrindo, os convites foram chegando, então, o pastor foi se dedicando à leitura da palavra, à oração. Isso, e aí eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Sim. Porque naquela época eu comecei a andar com o pastor, comecei a me interessar pelos pregadores, né? Embora a gente não tenha a facilidade que tem hoje, então os pregadores iam nas nossas igrejas, a gente gravava na fita cassete para ouvir em casa, né? Sim. Pegava, então, aí eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo e tive algumas frustrações, né? Se tiver alguém aqui acompanhando esse bate-papo que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu quero dizer que você não desanime, não. Porque certa vez eu fui para Lençóis Paulista, quem estava pregando lá foi o pastor Joel Freire, que hoje está na América, e ele pregou naquele dia e chamou os irmãos para ser batizado com o Espírito Santo. E eu fui, que eu estava na vontade, eu queria, eu estava buscando, eu fui. E naquele dia aconteceu algo maravilhoso, mas não foi comigo, foi com quem foi batizado. Sim. Mas veio um homem com um maço de Hollywood no bolso, esse homem estava afastado dos caminhos do Senhor, e ele veio com a camisa dele, dava para ver o maço de cigarro, então ele se reconciliou, e quando ele chegou no meio da igreja, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Rapaz, e ali forte, foi uma festa muito grande. E eu não fui batizado, André. Eu fiquei muito frustrado com aquilo. Olha aí. Eu achei que eu não seria batizado porque eu tinha muito pecado. Falei, eu tenho muito pecado, Jesus não quer me batizar. E eu coloquei um propósito equivocado no meu coração, que eu não ia mais à frente para ser batizado, porque Jesus não queria me batizar. Embora o desejo continuava ainda no meu coração, a necessidade, mas eu decidi não ir mais, entendeu? Então os pregadores iam na igreja, os pastores convidavam culto de oração, e eu não ia à frente. Até que numa segunda-feira veio um irmão que ele tocava pandeiro. Jesus converteu ele de uma escola de samba do Rio de Janeiro, e ele, no culto de segunda-feira, ele chamou os irmãos para ir para frente, e eu não fui. Eu estava junto com alguns tocadores da igreja, e um dos tocadores perguntou para mim se eu era batizado. Eu falei que eu não era. Aí ele pegou o cabo da guitarra assim, colocou nas minhas costas e falou, então vai lá que você vai ser batizado hoje. E me empurrou, foi na marra. E eu fui, né? Porque eu tava passando até vergonha, aquele empurrando. Sim. E aí, naquele dia, aquele pastor colocou a mão na minha cabeça e ele só disse assim, ó, fala a língua que o Espírito Santo te concede. Eu fui batizado com o Espírito Santo e até hoje, graças a Deus, sou renovado quase todos os cultos. Que bênção. O fogo continua aceso. A chama ainda ardendo no peito. E essa mensagem eu prego ela hoje. Jesus batiza com o Espírito Santo. O batismo é para todos. Muito bem, você que está nos assistindo pelo canal do YouTube ou está nos ouvindo pela rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. Estamos aqui em um bate-papo bem espiritual com o pastor Samuel Garcia. Compartilha com seus amigos a transmissão desta programação e continue sintonizado conosco. Pastor Samuel, após essa experiência com batismo com o Espírito Santo, quais foram os próximos passos que o senhor foi dando no ministério e também na vida secular? Nós temos exemplos de pastores que iniciaram a dirigir igrejas, pontos de pregações, ainda solteiro. Foi o caso do senhor? Ainda solteiro já começou a exercer esse ministério pastoral, ou o senhor primeiro casou, construiu uma família? Como que o senhor foi dando esses passos no ministério? Então, André, assim, no ministério, meu pai já era o pastor do setor, né? Sim. Meu pai era o pastor setorial, lá do Jardim dos Pimentas, setor 49. E eu sou casado com a Patrícia
Nonato Garcia, né? Sim. Mandar aqui um beijão para ela, pra Caroline, que é a minha filha, e Sim. o Leonardo, né? Quando eu tomava conta, eu era ainda, depois dessa trajetória, eu fui convidado para auxiliar o coordenador geral de jovens, pastor Manuel Vieira, que hoje está na cidade de Fernandópolis. Quando meu pai foi para Fernandópolis, ele foi junto com meu pai voltou, ele continua lá. Sim. Hoje ele é pastor, psicólogo, está lá em Fernandópolis. Então o pastor Manuel, ele começou a me convidar para andar com ele, começou a me trazer aqui nas reuniões do Belém, as reuniões de coordenador, e com o tempo eu preciso de um auxiliar, ele tinha um desejo de ir para a obra missionária, ele sempre conversava muito comigo, e ali eu comecei a ajudar ele. Os irmãos me colocaram para ser cooperador na sede, né? Eu estava ali cooperando sem ser ainda apresentado. Sim. Era uma situação bem diferente hoje. Os pastores raramente consagravam alguém solteiro, né? Entendeu? E eu conheci a Patrícia na mocidade, né? A minha esposa. E depois ela mudou para São José dos Campos. E eu continuei lá, namorando com ela, e fui convidado a coordenar a mocidade da sede. Virei o coordenador da sede e ali fui trabalhando, não era cooperador, nada, só o coordenador da sede, e ajudava os irmãos, que hoje a gente apresenta os irmãos lá na sede do setor como cooperador, mas naquele tempo, como era solteiro ainda, os irmãos não apresentavam. E aí foi assim, comecei, quando foi em 1996, no dia 23 de novembro, eu me casei com a irmã Patrícia. Que bem, lembrou da data, hein? Olha, que bem, isso é importante. Então, eu casei com a Patrícia, continuei morando ali em Guarulhos, em Cumbica, e aí quando foi no outro ano, aí eu fui consagrado ao diaconato. Foi no ano de 97, fui consagrado ao diaconato. E aí começou a minha trajetória. Coordenava a mocidade local, lá da sede, de Santo Afonso, né, do setor. Eu fui depois, no próximo ano. O pastor Manuel, ele foi para missão no Ceará, foi para a obra missionária, que era o desejo. E aí ele me passou a coordenação geral da mocidade. Então esses foram meus primeiros passos ali. Eu tomei conta da mocidade, André, do setor 49 por 18 anos. Rapaz, 18 história, anos. hein? Aqui, orientado pelo pastor setorial. Eu tive ali, André, o meu pai como pastor, depois meu pai saiu. Pastor Adeli Geraldo, foi meu pastor. Pastor Adeli. Pastor José Miguel da Silva também foi o meu pastor. Aí depois veio o pastor Geraldo Silva, o meu pastor também, que eu amo de coração, ele, coisa tremenda, ele. E depois veio o pastor Saulo Marafon. Então a minha trajetória lá no setor começou assim. Depois com 23 anos, André, eu comecei a dirigir, 22, 23 anos, assim, eu não tenho a data precisa. Eu comecei a dirigir congregação na época do pastor José Miguel. Ele me colocou assim, jovem, recém-casado, para dirigir. Eu dirigi a minha primeira congregação, que foi a congregação já de São Gabriel. A gente percebe, pastor, aí pelo resumo que o senhor fez, até chegar na primeira congregação, que o senhor passou por grandes escolas, né? Pastores aí que são formadores de obreiros, formadores de líderes, e o senhor mencionou aí o seu casamento com a irmã Patrícia. Pastor, como que foi para a irmã Patrícia lidar com a sua chamada? Porque a mulher, ela tem uma importância muito expressiva no ministério do obreiro, e não são todas que desejam. E como que foi para vocês trabalharem, administrarem este assunto? Ela já aceitou de imediato te acompanhar, estar do seu lado, a enfrentar os desafios da obra do Senhor? Ou a princípio ela teve aí uma resistência até ter
um particular com Deus. Como que foi para vocês lidar aí com o ministério? Então, André e os nossos ouvintes, os irmãos que estão acompanhando, eu tive uma facilidade nessa parte. Por quê? Porque a Patrícia também é de berço evangélico. O pai dela era maestro do coral. Sim. A gente não tinha orquestra, tinha uma banda. Meu sogro, o pastor Arinaldo Nonato, minha sogra, a Cleusa Nonato, um abraço para eles, minhas cunhadas, a Flávia e a Lília, né? Se não citar, depois já viu o David. Olha aí, ó. Então, foi mais fácil, por quê? A família, ela canta, a família Nonato canta muito, a família crente também ali do setor, eles eram do setor de São Miguel, lá onde está o pastor Adeli hoje, sim, né? Então, para mim foi mais fácil, assim, nessa questão de lidar com o ministério. A Patrícia, ela louva, então foi mais fácil. Lógico, quando a gente casou, a dificuldade do casamento, a Patrícia... eu me casei com 21 anos, a Patrícia tinha 18, então eu estava olhando aquela transição. Aí quando nós casamos, a Patrícia, eu assumi a primeira congregação. A Patrícia, ela estudava biologia, ela fazia faculdade, então a semana eu ia sozinho, ela só estava comigo no fim de semana. Sim. Entendeu? Então, hoje a Patrícia me ajuda demais, ela é uma mulher muito guerreira, é uma batalhadora. Ela já fez a segunda faculdade, hoje ela é dentista, ela tem um consultório dela, ela é sócia em outro consultório, então hoje ela trabalha muito. Sim. E me ajuda na igreja. Então essa questão do meu ministério facilitou muito por ser a Patrícia, por entender, por estar comigo em todo o tempo. Ela nunca questionou, pelo contrário, ela sempre me ajuda, me orienta, dá aqueles puxãozinhos de orelha, né? Sim. Quando eu vou muito longe do que devo ir. Então eu tenho a Patrícia como... Nessa parte foi muito fácil para mim, não encontrei dificuldade até hoje. Eu não encontro, porque ela já nasceu de berço evangélico, então ela entende o chamado e me acompanha muito, me ajuda demais. Benção, pastor. E o senhor informou que a sua primeira congregação, o senhor tinha 23 anos. Então acredito que a Patrícia, a irmã Patrícia, tinha 20 anos, 19, 20 anos. Duas crianças, né? Porque você assumir logo de cara uma responsabilidade, uma igreja, às vezes obreiros mais experientes, às vezes mais preparados. E como foi esse desafio, pastor? Porque 23 anos, né? A esposa, 20 anos, 2 garotos, chegando diante de um grande desafio, diante de uma congregação. Como que foi conquistar o respeito, o carinho do povo e enfrentar as dificuldades que a gente tem no ministério? Como que foi para vocês alcançar a maturidade para poder liderar e apacentar um rebanho? Então, André, o pastor José Miguel, e a idade da minha esposa era mais ou menos essa. Sim. Realmente. Hoje eu olho assim, né? Eu tenho um filho de 21 anos, está acabando a faculdade e tem que ter coragem. É que, na verdade, assim, né? Eu acho que pela época amadurecia muito rápido. Sim. O amadurecimento era diferente, né? Até a formação acadêmica, essas coisas todas era... Eu tenho isso, uma experiência tremenda. O pastor José Miguel me chamou e disse assim... não sei se ele faz isso hoje ainda, né? Mas naquela época ele me chamou e falou assim... Você tem coragem de dirigir uma congregação? Para mim, como um menino, uma criança ainda... Era espetacular, né? Para mim era Então eu, de cara, pastor, eu tenho. E ele disse, então você vai assumir a congregação de Jardim de São Gabriel. E como eu era o coordenador de jovem, a congregação, ela estava lotada, não cabia a mocidade, a igreja sede foi... Uma boa parte foi naquele dia, na minha posse. Sim. E eu achei uma coisa maravilhosa, né? Eu achei que todos os cultos iam daquele jeito. Eu me lembro como se fosse hoje. No outro culto eu cheguei muito cedo, né? Já cheguei sem a Patrícia, porque a Patrícia tinha faculdade. E eu cheguei cedo, comecei a orar, né? Para começar o culto. E eu olhava para trás
E aí chegou os auxiliares, chegou o pastor Edilson, que hoje está na cidade de Taubaté. Sim. Chegou o Erlon, os obreiros ali. E tinha mais ou menos eu acho assim que tava um total uns 18 irmãos na igreja. Eu olhei para trás e ali orando, deu o horário do culto, eu olhava para trás e eu tava esperando aquela multidão, né, do culto da posse, né? Eita! Aí eu falei com o auxiliar assim, irmão, que hora que os irmãos chegam aqui no culto? Aí ele olhou para trás, André, e falou assim, nossa, hoje tá bem cooperado. Jesus! Rapaz! Ali caiu a ficha pra você. Então aí eu fiquei... Aí eu entristeci, né, um pouco assim. Sim. E falei com Deus. Falei, por que o pastor me colocou nessa fria? Será que ele queria que eu saísse da sede? Mas Deus sabe trabalhar. Deus, ele é maravilhoso. E quando comecei o culto, fui para casa triste, irmão. Mas fui falando com Deus. E eu disse assim, mas se o pastor me colocou, eu vou encher essa igreja, eu preciso fazer um trabalho, eu vou trabalhar, eu vou evangelizar. E olha, eu fiquei lá 1 ano e meio, acho 1 ano e 6 meses, eu ainda era diácono, viu? Os irmãos que estavam lá comigo também eram diáconos, não tinha presbítero. Então, até eu ser consagrado ali, o pastor ele enviava um presbítero para ministrar ceia, né? E ali Deus foi abençoando, Deus foi salvando, Jesus batizava no culto de ensino. Eu era o pregador mais pentecostal que tinha em todos os cultos. Que bênção! E quando eu entreguei a igreja, que o pastor me colocou numa congregação maior, a igreja estava lotada, graças a Deus. Então foi assim, eu cresci junto com os obreiros que estavam lá. Eu não enfrentei, assim, aqueles obreiros eles eram mais maduros, né? Sim. Mas eram todos diáconos, não tinha presbítero na igreja. Depois, né, eles foram consagrados, inclusive o auxiliar foi consagrado junto comigo, né? Sim. Eu fui para outra congregação e quando o pastor me consagrou ele também. Então foi essa experiência de início, ela foi muito boa, com o apoio de todo mundo. A igreja do Jardim São Gabriel, ela me ajudou muito. Não sei se era por causa do meu pai, por causa do pastor, se o pastor pediu para alguém para me ajudar, mas eles contribuíram muito no meu ministério. Eu sinto muita saudade. Mando um abraço para os irmãos que ainda estão lá, obreiros que hoje já são até evangelistas, estão lá trabalhando. Pastor, ainda sobre essa congregação do Jardim São Gabriel, quando o pastor assumiu essa congregação, o pastor já assumiu com aquela certeza, não, eu tenho uma chamada de Deus e a obra vai florescer? Ou foi no meio da sua gestão, ou no dia da sua despedida? Porque o senhor, quando se despediu, a igreja estava cheia, Deus havia prosperado o trabalho. Nessa despedida, foi o momento que o senhor teve a certeza, não, eu estou no caminho certo, é isso que Deus tem para minha vida, e eu vou me lançar mesmo a essa vontade, a esse propósito de Deus em minha vida e da minha família. André, é assim, ó. Essa congregação, eu não tinha maturidade para entender os desafios que tinham. A minha visão era de ser um dirigente, um pastor, alguém como a raiz de meu pai, de um pastor ganhador de alma, que vai para a rua. Então isso eu já trazia de berço. Sempre acompanhei os evangelismos, os cultos, as cruzadas que eram feitas. Então, quanto a isso, eu não tive assim. Eu tive noção, como você disse, quase no meio, que quando eu comecei a ver o povo vindo para a igreja, aceitando Jesus, reconciliando, alguns crentes que tinham ido para outros lugares voltando, aí eu comecei a ter noção do que era dirigir uma igreja, que meu ministério estava dando resultado, que o que eu estava fazendo, Deus estava cooperando comigo naquilo, entendeu? Então, foi uma experiência maravilhosa de crescimento. Eu cresci junto com os irmãos e a congregação cresceu junto comigo, você entendeu? Então foi aí no meio dessa trajetória dirigindo a congregação do São Gabriel, que eu observei, que eu notei que aquela realmente era a minha chamada ministerial
pastorear o rebanho do Senhor. Que bênção. Pastor Samuel, o senhor é formado em Direito, é um advogado atuante com especialização na área da Previdência. E a pergunta que eu faço ao pastor, como foi conciliar a igreja com os estudos? Porque é um curso de 5 anos que exige muita dedicação, muito estudo, e do outro lado nós temos a obra de Deus que exige, o povo, né, exige muita presença do pastor. Por exemplo, um velório, alguém que está enfermo, a presença do pastor ali faz toda a diferença. E como foi para o senhor lidar com esses dois caminhos, né? O estudo acadêmico e também a obra do Senhor? Então, André, falando um pouco da minha vida secular, né? Eu comecei a trabalhar ainda muito jovem, com 14 anos. Eu era office boy, 14 anos. Era office boy. Aí depois veio a fase do exército, eu estava desempregado, estava uma crise no Brasil, né? Na década de 90, né? Sim. Então foi um período difícil. E me lancei na obra muito jovem. Quando eu assumi a congregação, sabe o que eu fiz? Eu parei de estudar. Aí, muita dificuldade, mas ali trabalhando. Virei motorista, que era o sonho de dirigir, todo menino tinha vontade de dirigir. E depois, antes da faculdade, eu comecei a prestar concurso público. Eu fui assessor de vereador em Guarulhos, a convite da vereadora Helena Sena, entendeu? E aí, eu trabalhando na prefeitura de assessor, eu fiz um concurso orientado pelo chefe que eu tinha, José Alves. Um abração, vou mandar para ele depois para ele assistir, que é uma pessoa de um coração maravilhoso. E eu fiz o concurso para o SAMU em 2010 e virei socorrista do SAMU. Olha aí. Em 2010. Que benção. O seu José Alves falou que ele ia me segurar no trânsito e não conseguiu. Eu tive que ir pilotar a ambulância do SAMU. Então, isso facilitou um pouco, porque no SAMU a jornada é 12 por 36. E aí quando foi... eu resolvi, um dia conversando com a minha esposa, eu resolvi fazer a faculdade, que era um sonho. Eu tenho um amigo que você conhece, que é o Dr. Arão dos Santos Silva, que é o coordenador aí da Leste, da Mocidade. Sim, coordenador da Regional Leste. Isso, um abraço, Pastor Arão, um grande amigo. Arão, uma simpatia de pessoa. Nessa trajetória, antes de falar da minha atividade acadêmica, antes dessa trajetória, o Dr. Arão, ele foi meu auxiliar lá quando eu era auxiliar de jovens meu, lá no Santo Afonso. Quando eu fui dirigir congregação, ele ficou no meu lugar. Olha aí. Ele foi meu auxiliar na UMADEB setorial, né? E quando eu saí também, ele ficou no meu lugar. Olha aí. Então o doutor Arão, ele já era advogado. E hoje eu trabalho junto com ele ali, a gente tem uma sociedade, a SS Advocacia, no centro de Guarulhos, né? E um abraço para os advogados ali, o doutor Arão, o doutor Elton, doutor John e o doutor Jefferson, esse grupo de advogados que tem ali, todos crentes, pastor, é uma benção trabalhar ali com eles. Então, nessa trajetória minha, eu comecei a fazer faculdade, e eu comecei, André, a fazer a faculdade pela manhã. Sim. Porque aí eu conseguia dar assistência à noite na igreja e de dia também. Porque dia sim, dia não, eu estava, né, em casa, e à noite também. Então eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Não foi fácil, André, porque eu trabalhava à noite no SAMU. Eu trabalhava à noite e de manhã eu ia para a faculdade. E à noite eu estava na igreja. Rapaz, então você ia virado. Eu ia, foi muito difícil, mas com muita responsabilidade. Dr. Elton fez faculdade comigo e ele me ajudou muito, é um amigo que eu tenho para toda a vida. Hoje ele dirige a congregação do Vila Nova lá em Itaquera. Sim. Né, pastor Eliezer. Sim. Então ele me ajudou muito, me contribuía muito. Quando eu não podia, ele me ajudava. E foi uma benção. Então não foi fácil, porque no período que eu fiz a faculdade, eu auxiliava o pastor Geraldo.
eu era auxiliar do setor 49 dos Pimentas. Eu fiquei ali 9 anos ajudando o pastor Geraldo Silva como auxiliar. Então o senhor tinha uma grande responsabilidade, co-pastor setorial e dirigia a congregação também? Não, aí não dirigia. Só no setor mesmo? A princípio foi assim, ó. Saindo um pouco desse... Para você entender a minha trajetória no ministério. Então, eu dirigi a congregação do São Gabriel, fiquei lá um período. Fui transferido para a congregação do Jardim Cumbica. Um abraço para todos os irmãos também do Jardim Cumbica. E fiquei lá um período no Jardim Cumbica. Depois o pastor Geraldo chegou e eu fui dirigir a congregação do Jardim Angélica. Fiquei 3 anos e 8 meses no Jardim Angélica. Depois eu fui transferido para a congregação do Jardim Maria do Carmo. Sim. Depois o pastor Geraldo me tirou do Maria do Carmo e me levou para o Jardim Nova Cumbica. Um abraço para os irmãos também de Nova Cumbica, Maria do Carmo. E aí depois ele me tirou lá do Jardim Nova Cumbica, me levou para a sede e aí ele me colocou como auxiliar. Foi nesse período que eu resolvi fazer a faculdade. E o pastor Geraldo, ele contribuiu muito para a minha formação acadêmica. Por quê? Eu cheguei a falar com ele, pastor, eu tenho alguns cultos não davam para vir, dava para ajudar ele. Ele não importava, ele falava, não, vai estudar que você vai ser doutor. Então, nessa dificuldade, sendo auxiliar dele, fazendo o curso de Direito, mas eu tinha um apoio muito grande do pastor Geraldo Silva. Entendeu? Um abraço para ele, a irmã Dioné e toda a família. Então eu consegui atravessar assim, trabalhando na igreja e fazendo o curso de Direito, porque o meu pastor Geraldo Silva, ele me ajudou muito, né? Então essa minha formação acadêmica foi essa colaboração que o pastor me deu, muita responsabilidade, né? Já casado, com filho, eu consegui passar no exame de ordem no 9º semestre. Então essas coisas facilitou, né? Deus também, Deus contribuiu muito comigo. Deus me colocou, me ajudou, me abriu essas portas. Um apoio de peso, né? Você ter o apoio do seu pastor setorial, entendendo, né? Porque às vezes tem os períodos de prova e que você às vezes tem que se ausentar um pouco. E que bom que o pastor teve esse entendimento de poder contribuir para a sua formação acadêmica. Eu sou o presbítero André Melo e você está sintonizado na rádio ADFM 88.7. É uma alegria ter a sua audiência e nessa oportunidade estamos com bate-papo com o pastor Samuel Garcia. Compartilha com seus amigos e continua sintonizado conosco. E os filhos, pastor? Quando que eles vieram? Foi logo após o casamento? Ou vocês esperaram um pouco? Talvez uma estabilização? Algumas outras realizações? Como foi aí a chegada do Leonardo e da Caroline? Então, não foi demorou 7 anos para o Leonardo, né? Meu primogênito. Nós planejamos a vinda do Leonardo, que nós queríamos pelo menos estar dentro da nossa residência, né? Sim. Eu nunca paguei aluguel, porque meu pai me cedeu uma casa para morar, né? Mas eu e a Patrícia, a gente tinha esse planejamento. Só, André, que a gente sofreu uma pressão muito grande da igreja. Porque pensa você, um dirigente de uma congregação sem filhos. Então, vinha aqueles questionamentos. O irmão tem algum problema? A irmã tem problema? A gente vai orar? Se pastor não tem filhos e tal. E aí a gente enfrentou, mas foi planejado. Aí nasceu o Leonardo. E depois também nós temos mais uma pausa. Sim. Aí nasceu a Caroline. Quando nasceu a Caroline, aí já nós estávamos dentro da nossa casa. Sim. Né? Entendeu? Então foi planejadinho, não foi nada... e não foi assim, casei, já fui... Esperei um pouco, né? Porque tinha na intenção de adquirir um imóvel. Sim. É que o Leonardo, a Patrícia já achou que ela já estava passando da idade, né? Coisa de jovem, né? Sim, sim. E aí, não, então vamos aí, veio o Leonardo, mas foi uma benção. E tem a pressão também, né? Como o pastor bem observou, principalmente quando você
ocupa uma posição de destaque, né, na igreja, no ministério, você passa a ser visto pelas pessoas e logo começam as cobranças, né? Ué, mas e o filho? E às vezes não é nem a prioridade do casal naquele momento, né? Querem outras realizações, outras conquistas, mas o povo sempre questionando, sempre perguntando. Eu passei por isso, eu acredito que muitos da igreja né, passaram por uma situação dessa, e talvez alguém até está nos assistindo agora e está sendo pressionado. Calma, na hora certa as coisas vão acontecer. E pastor, o senhor sabe assim de cabeça, ou mais tem uma noção, quantas igrejas o senhor pastoreou, quantas congregações até chegar no setor 64, Parque Novo Mundo? Quantas congregações o senhor dirigiu? Foi 6 congregações. Sim. Eu dirigi o São Gabriel, Jardim Cumbica, Jardim Angélica, Jardim Maria do Carmo e Jardim Nova Cumbica. A princípio, essas 5 congregações, depois eu fiquei auxiliando o pastor Geraldo por 9 anos. Sim. Aí houve a troca do pastor Geraldo pelo pastor Saulo Marafon, que hoje está em Suzano. Sim. Ele assumiu o setor e ele me convidou para ir dirigir a congregação do Jardim Santo Afonso. Essa congregação eu fiquei 5 anos e 7 meses dirigindo. Foi a última congregação que eu pastoreei ali no setor do Jardim dos Pimentas, setor 49, onde está meu amigo pastor Eliseu Almeida. Um abraço para ele e todos os irmãos ali, né, do setor 49. Espero que todos estejam aqui ligados na nossa programação aqui, acompanhando essa ótima programação. Então eu fiquei lá, assim, foi a última congregação. Então são 6 congregações, mais a sede, né? A mocidade local. Essa trajetória é bem interessante, porque quando eu me conheci como pessoa, né, que eu trago lembranças na minha mente, na minha memória, sim, foi na congregação do Jardim Nova Cumbica, lá na Rua da Malau. Sim. Um abraço para todos os irmãos aí da Rua da Malau, Jardim Nova Cumbica. E depois eu fui dirigir a congregação. Depois da minha trajetória de ministério, eu cantei nas crianças lá. E lá no Jardim Santo Afonso eu cantei nos jovens, né? Foi lá que eu casei, que eu conheci a Patrícia, que eu comecei a namorar a Patrícia. E depois, a última congregação que eu dirigi foi ali do Jardim Santo Afonso, né? Aí aquelas irmãs que andavam com a minha mãe no ciclo de oração, né? Irmã Florita, depois algumas ainda estão lá e outras, infelizmente, né? Eu acompanhei ali os últimos dias de vida, entendeu? Junto com a família, e foi a última congregação. Aí depois eu fui convidado pelo pastor presidente para assumir a direção do setor 64, Parque Novo Mundo. E nesse período, pastor, o senhor dirigindo as congregações, envolvido na obra, teve alguma experiência que o senhor viveu com Deus, algo assim que te marcou, te impactou, e o senhor gostaria de compartilhar com a gente? Olha, tem inúmeras, né? Inúmeras experiências. Essa pergunta eu quero contar 2, e uma eu vou contar, uma que eu já dividi contigo, eu quero contar. Mas tem uma experiência, eu era coordenador de jovem. Sim. E a gente fazia naquele tempo os trabalhos, a igreja não cabia a quantidade de jovens. Então toda vez que ia fazer os congressos ali no Jardim dos Pimentas, a gente ia para os colégios. Pedia, né, para o governo, a Secretaria de Educação lá do município, e ele cedia o colégio para nós. E uma vez eu fiz os ofícios, o pastor assinou e eu levei. E teve um irmão na escola que trabalhava lá e falou assim: olha, pastor, naquela época eu não era pastor, né? Olha, irmão Samuel, deixa que eu entrego. E quando faltava assim uns 10 dias, por aí, o Espírito Santo me incomodou, dizendo assim: ó, vai na escola. Sabe quando fica aquele pensamento, vai na escola? E eu resolvi ir lá na escola, no colégio. E cheguei no colégio, o irmão não estava mais lá com a gente, e eu cheguei no colégio e perguntei: olha, eu quero saber e tal, como é que eu vou fazer, com quem que eu pego a chave,
e tal, pra gente montar. E a diretora da escola foi chamada e disse assim: não, aqui não vai ter nada não. Foi negado o espaço. Eu não autorizei. Aí, naquele tempo, a gente trabalhava, a nossa parte de mídia era faixas e panfletos. Então os panfletos a gente entregava no dia do evento. E as faixas já estavam na rua, colocadas na rua. Eita. Distribuída ali nos Pimentas, todo em vários lugares. E eu liguei para o pastor Adeli na época, falei para ele o que estava acontecendo, para ele orar. E fiquei triste ali, era orelhão, né? A gente ligava do orelhão, né? Fiquei sentado e teve uma irmã da igreja batista, ela me viu sentado e perguntou para mim: jovem, está acontecendo? Eu expliquei para ela, tinha levado e a diretora tinha negado o colégio, estava tudo pronto. Aí ela falou para mim que a diretora não gostava de crente. Isso. E que não adiantava fazer nada, que ela não ia ceder a escola. Ela sabia, estava todo mundo já falando, porque via as faixas, né? Próximo do colégio. Sim. Mas já era premeditada aquela atitude. E aí ela disse assim para mim: irmão André, mas tem uma maneira. Eu falei: qual? Ela falou: a gente tem que reunir o conselho da escola. Se o conselho, por maioria, te ceder, você vai poder fazer o evento. Sim. Aí ela falou: só que a gente tem que reunir o conselho. Agora, veja bem, Mandra, eu não conhecia ninguém do conselho. Essa irmã da igreja batista, que eu não lembro quem, era um jovem, né? Sim. O tempo passou, mas ela me deu o endereço e disse: ó, você vai nessa escada e eu vou chamar o restante. E nós conseguimos reunir o conselho na totalidade. Ela me ajudou muito, eu expliquei o que estava acontecendo, mostrei o material. E o conselho, todos do conselho votaram a favor de ter ali o Congresso de Jovens nos Pimentas. Que bênção. E agora vem o mais importante. Sim. Que aí eu falo que me marcou. Sim. No último dia do trabalho, eu não me lembro quem era o pastor, eles chamavam ele de... ele tinha um cabelo meio avermelhado, né? Bem branco, avermelhado. Sim. Eles chamavam ele de cabelo de fogo, cabeça de fogo. Eu não lembro o nome do pastor, mas eu lembro da palavra dele. Sim. Ele disse assim para toda a igreja que estava reunida, que era o fechamento lá, o encerramento do Congresso de Jovens. Ele disse assim: hoje Deus dá para o setor dos Pimentas um grande patrimônio. E vocês não terão mais que alugar espaço, locar espaço nenhum, porque Deus viu o sofrimento que foi para fazer esse trabalho aqui. Sim. E hoje Deus dá um grande patrimônio. Quando passou, era o pastor Adeli. Quando passou alguns meses, o pastor Adeli foi substituído pelo pastor José Miguel. E o pastor José Miguel passou alguns meses, ele comprou o terreno onde hoje é a sede dos Pimentas. Sim. Então, Deus deu aquele patrimônio. Hoje tem realmente ali uma grande igreja. Então ali foi uma experiência para mim, porque depois eu trabalhei muito ali na construção do templo, ajudando o pastor Miguel construir e tal, mas eu ouvi antes, né? Foi pela fé. Antes de ter, eu ouvi o homem de Deus falando. Então essa foi uma experiência para mim. Hoje, quando eu olho no templo e alguém fala: mas o local, não importa, foi Deus que deu. E o povo está ali adorando ao nome do Senhor. Então eu tive essa experiência muito grande. E a outra experiência foi lá na congregação que o pastor, que o senhor está congregando, junto com o pastor Savioli, meu amigo, um abraço para ele. Meu pai foi pastor lá por 12 anos e 8 meses. E teve um congresso que eu fui convidado ali para ministrar a palavra de Deus. Ali foi um congresso muito abençoado. Sim. Jesus batizou inúmeros irmãos e batizou a filha da caseira. Se eu não me falha a memória, a caseira lá, a irmã Clécia, a Clécia ou Clécia, um negócio assim. E Jesus batizou a filha dela com o Espírito Santo. Quando foi... E ela começou a falar em línguas e não parou. Aí, de madrugada, a irmã ligou, porque a filha não parava de falar em línguas.
E eu não esqueço. Aí eu falei, olha, mãe, eu oro para Jesus batizar. Agora, desbatizar, não sei não. Aí não então, dá, né? são essas experiências que são experiências gostosas, maravilhosas, né? E você vê o operar de Deus no nosso ministério, na nossa vida, marcando a nossa trajetória, né? Pois é. E como foi, pastor, para o senhor a notícia de que o senhor não seria assim mais um dirigente de congregação, né? Uma função nobre, uma função de muita honra, de grande prestígio, mas que agora teria uma responsabilidade ainda maior, ser um pastor setorial, né? E iniciar esse novo desafio ali no setor 64, Parque Novo Mundo. Como soou para você essa notícia? Como o senhor recebeu esse desafio? É assim, André, olha, Deus, ele já vinha falando, porque Deus, ele fala. Sim. Eu acho que todo obreiro, né? Todo obreiro, ele deseja sempre alcançar algo. O obreiro que não tem desejo, o dirigente que está aí me ouvindo, que às vezes Deus fez uma promessa na vida dele, ele tem uma promessa. Você tem que buscar, orar, ser fiel em tudo, né? Ser fiel, obediente aos pastores, entender que o homem que Deus colocou, o pastor que Deus colocou, ele tem uma visão diferente da sua. Então eu sempre fui muito obediente. Então Deus, ele sempre falava que ele tinha uma grande obra na minha vida. Para o senhor ter ideia, um dia na sala da minha casa, eu ainda menino, e uma irmã me abraçou, olhou para o meu pai, para minha mãe e disse assim, olha, eu tenho uma grande obra na vida deste menino, eu não esqueço disso aí. Sim. Entendeu? Mas o tempo passa, de repente, eu estava dirigindo a congregação do Jardim Santo Afonso e um dos nossos obreiros, o pastor José Gomes, num culto de ceia, eu pedi para ele ministrar a palavra, ele ministrou a palavra naquele culto, e ali no momento do culto, ali no término da mensagem dele, estava um momento glorioso, muito gostoso, daquela comunhão com a manifestação da presença de Deus. Ele falou para toda a congregação ouvir assim, sabe? Que Deus tinha uma grande obra na minha vida, que eu estava já preparado pelo Senhor, que Deus já tinha me preparado e que eu não ficaria mais ali, que o tempo ele tinha chegado ali, tinha acabado o meu tempo naquele lugar. A gente nunca pensa assim, né? Eu vou para um setor. Eu pensei, o pastor vai me tirar aqui, né? O pastor Saulo vai me substituir. A gente tem esses pensamentos, está dirigindo uma congregação. Mas aquela mensagem dele ficou na minha cabeça. Eu estava ainda... Teve um culto depois da ceia e estávamos próximos à convenção lá no Rio Grande do Sul. Eu e a Patrícia, a gente sempre gostou de aproveitar as convenções, estar junto. E eu já estava preparado, André, para a convenção, hotel alugado, passagem de avião comprado, estava tudo pronto. Só esperando o dia de viajar lá para Novo Hamburgo, esperando o dia da convenção. E eu ia viajar numa terça-feira, que era a minha programação. Quando foi no domingo, André, aí você vê as experiências que Deus ele nos proporciona. No domingo eu fui fazer a mensagem, eu disse assim, pensei comigo, como eu vou voltar só no domingo à noite, então domingo eu não estarei no culto. Aí eu pensei comigo, eu vou ministrar a palavra. Quando eu estava no sofá da minha casa, escrevendo a mensagem, preparando, lendo, veio aquela mensagem do irmão do culto de ceia, seu tempo aqui acabou, seu tempo aqui. Só falava isso na minha mente. Sim. E eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, se realmente meu tempo aqui acabou, eu vou orar hoje para o Senhor batizar com o Espírito Santo. Eu quero que o Senhor batize pelo menos um. Se o Senhor batizar um, realmente meu tempo pediu um sinal. E aí fui para o culto. Conversei com a minha esposa, né? Porque ela louva e disse assim, você vai arrumar aqueles corinhos de fogo que hoje eu vou orar para Jesus batizar. E não falei nada para ela também sobre o que eu tinha falado com Deus. Estava só entre eu e Deus. Sim. Aí,
culto normal e eu chamei o povo no final da mensagem, Jesus vai batizar hoje e tal. Aí Jesus batizou quem? A minha menina, a Caroline. Um beijão do pai pra você, Carol. Olha aí. E batizou o filho de um irmão lá, o Samuel. Por coincidência, chama Samuel também, é gente boa, né? Que confirmação, hein? Então, aí quando... Essa experiência foi fantástica. Quando acabou o culto, eu sentei e fiquei olhando para a igreja, porque a igreja de Santo Afonso é uma igreja muito abençoada, uma igreja amorosa, uns irmãos maravilhosos. Eu estava ali já 5 anos, 7 meses. Eu olhei para a igreja assim, me bateu a tristeza, né? Sim. De saber que eu não ia ficar mais ali na congregação. E, inclusive, a regente da mocidade falou, pastor, o senhor tá triste? Eu disse, não, mas não tô triste, eu tô cansado. Mas realmente ela viu a tristeza no meu rosto, né, na minha face. Aí, quando eu cheguei em casa, esse mesmo culto, cheguei em casa, o pastor Wellington Júnior me ligou, né? Eu não tinha o número dele. Sim. E ele perguntou, quem é? Pastor Wellington Júnior. Eu falei, opa, e a ligação caiu. Eu falei, pastor, eu te ligo, mas ele já ligou na sequência. Sim. Ô, Samuel, pastor Wellington Júnior. E disse, o pastor presidente quer conversar com você terça-feira. Você pode ir no Belém? E eu disse, posso, pastor? Posso sim, no Belém. E vou lá conversar com o presidente. E ele perguntou, você tá rouco? Eu falei, tô. Aí contei pra ele. Não, pastor, porque eu orei hoje para Jesus batizar com o Espírito Santo, batizou minha filha. Aí o pastor só falou assim, é uma confirmação de Deus. E me deu algumas orientações. Sim. E eu vim para o Belém, né? Logicamente que o pastor Wellington Júnior me ligou, falando que o presidente, o pastor José Wellington, queria falar comigo. Sim. Então tive, assim, pouca condição de dormir. Sim. Né? Muito preocupado. O que o pastor quer perguntar, o que eu fiz de errado, o que eu falei. Sim. Sabe, passou um monte de coisa na minha cabeça. E quando foi na terça-feira, eu fui recebido pelo pastor Wellington Júnior e ele conversou comigo, fez algumas perguntas e o pastor presidente me convidou para assumir o setor do Parque Novo Mundo. Entendeu? Que para mim é uma honra muito grande, né? Jamais assim, a gente tem um sonho, mas você espera assim que vai acontecer algumas coisas que você tá por dentro, né? Sim. Mas comigo não, foi assim, do dia para noite a minha vida ministerial, assim, a minha responsabilidade, ela cresceu muito e hoje eu tô muito contente de estar ali no setor 64. Sim. Representando, não é fácil representar o pastor presidente, né? Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Responsabilidade grande. Então, a alegria deste convite, desta convocação, foi muito grande, mas a responsabilidade, né? E o temor de fazer alguma coisa que venha desagradar o pastor também, ela é muito grande, mas foi assim que aconteceu e eu estou muito contente, uma experiência maravilhosa, um povo muito abençoado ali do Parque Novo Mundo, facilita muitas coisas. Que bênção. O senhor tá lá há quanto tempo, pastor? Eu fiz em maio agora 2 anos. 2 anos. Tão bom, André, que parece que foi ontem. Olha aí, ó. O povo abençoado, uma igreja abençoada, então ali os dirigentes, graças a Deus, é um setor maravilhoso, eu amo aquele povo. Deus colocou todos eles dentro do meu coração. Muito bem, você que está nos assistindo pelo canal do YouTube ou está nos ouvindo pela rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. Estamos aqui em um bate-papo bem espiritual com o pastor Samuel Garcia. Compartilha com seus amigos a transmissão desta programação e continue sintonizado conosco. Pastor, e agora, somando, né, a sua experiência como dirigente de congregação e também como um pastor setorial, qual é o maior desafio de um pastor hoje? Olha, André, são muitos desafios, porque a igreja hoje ela sofre alguns ataques com essa situação do acesso, a velocidade das informações. Sim.
Então, o desafio do pastor hoje o primeiro desafio é ganhar alma. Mas o que está acontecendo hoje entre nós? O número crescente de informações erradas, heresias. Sim. Aquela fala de Jesus que nos últimos dias os homens amontoariam para si doutores, conforme o desejo. Então hoje o maior desafio é ganhar almas e cuidar daqueles que você tem na igreja com uma sã doutrina. Por quê? Você tem essa experiência de você prega uma coisa, uma doutrina bíblica, um ensinamento, doutrinário, de acordo com a nossa crença, com a nossa fé. Aí aparece aí um coach, ou alguém que está desviado da fé, ou é contra até a igreja, e grava vídeos e entendeu? Aí você fica tendo que cuidar primeiro dos que estão em casa, porque senão as pessoas acabam indo no engodo, no engano dessas tipos de doutrina. Então acho que o desafio hoje é ensinar. Ensinar é você ter uma escola bíblica dominical forte, você entendeu? Um culto de ensinamento, estudo da palavra. É um desafio muito grande, porque hoje a pessoa tem na mão dele, então daqui a pouco ele às vezes segue um pastor porque fala bem, fala bonito, articula bem, tem muito seguidor, e às vezes esse pastor ele traz uma visão errada e heresias, você entendeu? Então acho que o maior desafio hoje é combater essas heresias, essas falsas doutrinas, que não condiz com a nossa razão de fé, com aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos. Acho que é o maior desafio de um pastor hoje. Pastor, agora falando sobre os filhos, sobre o Leonardo e a Caroline. O senhor dirigiu congregações, depois foi para a sede, viveu, agora está vivendo uma experiência no setor 64, então nós percebemos que o pastor ele não tem assim uma residência ministerial fixa, Ora ele está aqui, ele está à disposição do ministério, ora ele está numa congregação, ora ele está em um setor e às vezes pode ser enviado para um campo, para uma obra missionária. Como foi para eles, e para o senhor como pai e também um mentor espiritual, o pastor deles, como foi trabalhar na mente deles? Porque às vezes está ali na congregação, formou aquele grupo de amizade, uma amizade sólida, uma amizade saudável, e de repente dar a notícia: próxima semana nós estamos indo para uma outra igreja, e eles se deparar com esse desafio, Vai estar no meio de pessoas novas, porque toda mudança gera um desafio, E como foi para eles? E o senhor, como mentor espiritual, pastor deles, como o senhor trabalhou essas mudanças? Então, André, o Leonardo, ele está com 21 anos. Quando a Patrícia ficou gestante do Leonardo, eu dirigi a congregação do Jardim Angélica. Sim. Aí ali, só que quando o Leonardo nasceu, eu estava dirigindo a congregação do Jardim Maria do Carmo. Depois, na época, bebezinho, eu fui para a congregação do Jardim Nova Cumbica. Tá entendendo que o Leonardo já foi acostumando de bebê essas trocas. Depois, nós fomos transferidos, o pastor Geraldo me trouxe para a sede. Tanto que Caroline e o Leonardo chamam o pastor Geraldo de vovô Geraldo. Porque o pastor Geraldo, ele vem com o vovô, vem com a vovó Dilneia. Sim. Então, já o Leonardo, ele entende isso mais fácil. Por quê? Porque ele passou essas transferências comigo, vai de uma igreja para outra. Agora, a Caroline... Deu trabalho? Até hoje. A Caroline, quando ela nasceu, nós estávamos na sede. Sim. Então ela não teve essa experiência de troca de congregação. Entendeu? E aí o que ocorre?
A Caroline, ela cantou nas crianças na sede. Ela cantou, praticamente começou a adolescência ali na sede. E depois eu fui dirigir a congregação do Jardim Santo Afonso. Então a amizade dela no Jardim Santo Afonso com os adolescentes, olha, já estou há 2 anos 2 anos e alguns meses no Parque Novo Mundo. Sim. Mas a Caroline, ela continua indo na congregação do Santo Afonso, no Creio. Sim. Ela vai na sede lá com o pastor Eliseu também, no Creio. E ela vem comigo para o Parque Novo Mundo. Tem dia que eu fico pensando como que ela aguenta, né? Ainda bem que é adolescente ainda. Então, sim, já o Leonardo não. Ele tá sempre comigo, como faz faculdade, né? Mais difícil, sim, trabalha de dia e faz a faculdade à noite. Então, para ele... Mas ele tá comigo. Ele não vai tanto lá. Às vezes ele vai lá porque uns colegas convidam, né? Um dos irmãos. Mas a Caroline, ela tá com o pé nas 2 canoas ainda. Ela tem dificuldade de entender, né? Sim. Por causa das amizades. Só que eu penso assim, André, o mundo hoje é tão difícil que eu só exijo uma coisa. Quando eu falar vai comigo, entendeu? Então, tá na igreja, tá bem, tá indo pro culto, e então tá tudo certo, né? E a minha, sim, família, meus irmãos, minhas irmãs ainda tá tudo lá no setor 49, então ela tá sempre ligada. A Carolina, a gente tem essa dificuldade, mas o Leonardo já não tem essa dificuldade não, porque ele já cresceu, já tô trocando, né? Ele foi trocado várias vezes. Olha também. Aí, já tá acostumado, né? No ventre, né? Já teve mudança de congregação, isso, então já foi se adaptando. Já acostumou, entendeu? A Caroline que frequenta os 2 setores, mas graças a Deus, sim, eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que benção. Pastor Samuel, o horário não nos espera, né? Infelizmente estamos chegando ao fim desse bate-papo. E eu gostaria que o senhor deixasse aí uma palavra para meditação de todos os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube ou está ouvindo a nossa programação. O senhor transmitisse a eles uma palavra para uma reflexão, para uma meditação. André, eu quero fazer a leitura de um texto. Eu gosto muito desse texto, o Evangelho de Marcos. No capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e o verso de número 40, que fala sobre a cura de um leproso. Esse texto, eu vou dar uma lida aqui, o verso 40 diz assim, e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-lhe de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e ficou limpo. Eu quero aqui trazer uma mensagem. Essa passagem ela nos traz uma lição muito grande, que aqui o texto não fala o nome do leproso, só fala que aproximou-se dele um leproso. E a lepra é a figura do pecado, né? Então esse homem aproximou-se de Jesus, o texto não traz o nome, e ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E talvez para aquele homem era a última experiência. Então esse doente aqui, leproso, ele não tem nome. Mas o que me chama a atenção é a prontidão de Jesus, que ele é o médico. E prontamente ele disse o quê? Quero ser limpo. Então, você que está me ouvindo, irmão, obreiro, irmã, olha como Jesus está pronto para perdoar pecado, para curar qualquer enfermidade. Talvez você está aí passando na tua casa um grande problema com a família,
com os filhos, com a esposa, ou no trabalho, ou até mesmo uma enfermidade, Jesus está pronto para te curar. Ele é o médico dos médicos. Ele cura o teu corpo, ele cura a tua alma, ele renova o teu espírito, porque Jesus, ele é maravilhoso. Então, é a palavra que eu tenho, baseado neste acontecimento, que embora o homem não tenha nome, mas o nome principal do texto chama-se Jesus. Sim. Irmão André, ele está pronto. Ele diz para o homem, eu quero. E Jesus, ele me impulsiona a dizer para você, meu irmão, levanta a sua cabeça. Jesus, ele está pronto para resolver. Meu amigo, você que ainda não aceitou a Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus está pronto para te perdoar. Porque ele te ama e ele quer te ver saudável. Jesus, ele quer te ver bem. Receba esta palavra nesta manhã. Jesus quer. E se ele quer, diz a palavra, operando eu, quem impedirá? Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando aí na live. Amém? Um abraço. Amém, pastor Samuel. Eu quero expressar aqui a minha gratidão por o pastor ter atendido o nosso convite. Foi uma honra te ouvir, foi muito edificante ouvir as suas experiências, e eu tenho certeza que a todos que estiveram acompanhando essa programação foram impactados de alguma forma com uma das suas experiências e com a sua trajetória ministerial, né? Quero também glorificar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor vice-presidente, pastor Wellington Júnior, também a toda a diretoria da Confradesp, como também a toda a diretoria do nosso ministério. Também agradeço a você que esteve nos acompanhando pelo canal de transmissão no YouTube e você que esteve sintonizado conosco aqui na rádio ADFM 88.7. Foi um prazer e uma grande alegria ter a sua audiência. Deus continue abençoando a vida de cada um e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.